Bom dia, queridos alunos, querida aluna, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical nessa manhã de domingo, Dia das Mães. Eu quero pedir que Deus abençoe toda mãe, que o Senhor esteja com cada mãe nesse dia que é comemorado o Dia das Mães. Nós sabemos que todos os dias são dias especiais para aquelas que nos trouxeram ao mundo, né? Deus abençoe cada um de vocês em especial. E vamos à nossa escola bíblica dominical dessa manhã. Quero começar orando por você, para que Deus continue te abençoando e protegendo você e toda a sua família. Deus, te agradeço por essa rica oportunidade nessa manhã. Fala conosco através da escola bíblica dominical, que possamos aprender um pouco mais sobre o que o Senhor quer para as nossas vidas. Abençoe cada aluno, cada aluna que vai tirar um tempinho do seu dia para ouvir essa mensagem. Fica com ele, Senhor. E obrigado, Deus, pelo teu cuidado e o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje a gente vai falar sobre um tema que é comum na nossa vida, principalmente na vida do evangélico, do cristão, né? Que é sobre oração. Então, a gente só vai relembrar algumas coisas sobre oração que creio que você já pratica oração, que você vive oração, porque um crente sem oração é igual um carro sem gasolina. Pode ter o melhor carro do mundo, pode ter o motor mais potente, mas se você não alimentar ele com combustível que faz o motor funcionar, vai ser apenas um carro bonito estacionado na sua garagem ou em qualquer outro lugar. Então, um cristão sem oração é igual um carro sem combustível. A gente precisa orar, porque é a oração que move o coração de Deus, é a oração que faz com que Deus faça com que as coisas que precisamos para as nossas vidas aconteçam. Então, nessa manhã a gente vai falar sobre oração. A gente vai relembrar alguma coisa sobre oração e que você possa recordar. E se você ainda não faz, que você, a partir de hoje, a partir daquilo que você vai ouvir nessa escola dominical, você possa praticar. E o nosso texto básico dessa manhã está no livro de Tiago, capítulo 5, versículos de 13 a 20. Tiago, capítulo 5, versículos de 13 a 20. E diz assim a versão que eu tenho aqui nas minhas mãos. Algum de vocês está passando dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o doente e o Senhor o restabelecerá, e se cometeu algum pecado, lhe será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, ore um pelos outros, para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era um humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou a chuva. A terra começou a produzir colheitas. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saiba que quem trouxe o pecador de volta do seu desvio salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Esse é o nosso texto básico de hoje, que fala sobre oração, a importância de orarmos, né? Nos relembra de Elias, um homem sujeito, né, a nós, como nós, não tinha diferença nenhuma, dependente de Deus, e orou, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Então Deus usa a oração do justo para fazer muitas coisas. E a gente vai aprender nessa manhã algumas coisas. A primeira coisa dela está bem explícito no texto, né, nessa versão que eu li, é que a gente tem que orar por aqueles que estão passando por problemas. Né? A Bíblia, o texto começa: se alguém está enfermo, que a gente ore; se alguém está contente, que a gente cante louvores. Mas é o nosso dever como cristão orar por aqueles que estão enfermos. E convenhamos, né?
nessa época que estamos passando, tem muito motivo de oração, né? Temos profissionais de saúde, temos pessoas enfermas, temos pessoas com outras doenças que, por causa desses falatórios, estamos esquecendo. Mas, queridos, tem muito motivo de oração nesse período que estamos passando por causa desse vírus aqui, né? Então a gente tem muito que orar. Então é dever do evangélico, é dever do cristão orar por aquele que está enfermo. Precisamos orar, precisamos pedir que Deus tenha misericórdia daquele que está enfermo, daquele que está passando por uma necessidade. Então, querido, a primeira coisa nessa manhã é que precisamos orar por aquele que está enfermo. Precisamos orar por aquele que está precisando, que está sem força, queridos. Ore e não murmure. É a segunda coisa que a gente aprende nessa manhã. Tem muita gente que, em vez de orar, de colocar o problema na mão do Senhor, de pedir misericórdia, pedir orientação, murmura. Ah, porque isso está acontecendo, porque aquilo. Porque é mais fácil murmurar, queridos, é mais fácil questionar, é mais fácil pôr a culpa em alguém do que a gente tomar a nossa própria consciência e colocar nela o poder da oração e pedir a Deus que faça todas as coisas. Então, queridos, se você é um murmurador, em nome de Jesus, você vai deixar de ser e você vai ser uma pessoa de oração. Ore, ore. Eu sei, queridos, como pessoa, como pastor, que já sou evangélico há muito tempo, sei que às vezes as orações parecem que não chegam ao céu, parece que as orações não passam da parede, a gente está sem força para orar, a gente está sem força para buscar. É característica do ser humano, ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é forte espiritualmente o tempo todo, ninguém é feliz o tempo todo. São fases da nossa vida, mas mesmo assim a gente continua, a gente ora, mesmo sem força, a gente busca mesmo sem força, porque é isso que nos faz seguir em frente, querido. É o nosso apoio. Muitas vezes a gente está triste, a gente está abatido e a única coisa que nos alivia é a oração. Então, não murmure, ore, né? Segunda coisa, queridos, né? Terceira coisa, perdão, né? Devemos orar para que possamos, Deus mandar pessoas que possamos confiar, queridos. Eu estou com muita esperança, alegria no coração de quando essa fase de isolamento passar, a gente se torne pessoas mais amigas, mais amáveis, pessoas que possamos confiar uma na outra, pessoas que possamos sentar no final de culto, num lugar reservado, e a gente não falar sobre coisas banais, mas a gente poder sentar, orar um pelo outro, a gente poder conversar, abrir o nosso coração para algumas pessoas, porque a gente anda muito sozinho. E o texto nos diz que se a gente orar um pelos outros, serão curados e os pecados serão perdoados. A gente precisa um do outro, a gente necessita de um do outro para caminhar. Não só esposo, namorado, namorada, filho, filha, pessoas que a gente tem contato, né, dentro dos nossos lares que a gente ama, mas pessoas de fora que têm experiências diferentes de nós, que podem nos ajudar em situações que a gente está vivendo. Então, estou muito esperançoso que a gente vai voltar e a gente vai ter uma comunhão mais profunda um com o outro. A gente vai confiar um mais no outro. A gente não vai ficar com aquela história, se eu falar para ciclano, fulano, a torcida do Corinthians vai saber tudo. Então, queridos, a gente tem que orar, pedindo para que Deus mande pessoas que possamos confiar. A gente ora por pessoas que a gente possa, em nome de Jesus, abrir o nosso coração e saber que essa pessoa não vai nos trair, saber que essa pessoa não vai abrir a boca, saber que estamos confiando em alguém que pode levar as nossas cargas em oração, como diz lá em Gálatas, né? E que a gente vai caminhar junto. Então, que em nome de Jesus, se você não fez isso ainda, faça, ore para que Deus mande alguém que seja teu companheiro, companheira de oração, em nome de Jesus. Outra coisa, devemos orar pela nossa nação. O pastor sempre ora nos cultos. Você também, eu tenho certeza que ora, mas ore pelos nossos governantes, ore para que Deus tenha misericórdia desse país. Ore para que talvez a gente não veja, eu não veja, minha geração não veja, você não veja, nossos filhos, talvez os nossos netos vejam a mudança na oração que estamos fazendo hoje. Porque infelizmente o nosso país vem numa situação que os governantes só pensam em si mesmos há muito e muito tempo.
mas a oração pode mudar esse quadro. Então ore pela nação, continue orando pela nação. E por último, a gente deve orar pelos desviados, né? Para cada pessoa que tá dentro de um templo hoje, existe uma fora. Então, existem muito mais pessoas desviadas do que pessoas que estão dentro dos templos, queridos. E quanta coisa que eles estão perdendo. Primeiro, a salvação, que é a coisa mais importante, por mais que o tempo esteja louco, esteja certas situações acontecendo, Deus é fiel na sua palavra e diz que preparou um lugar para nós. Então, se a gente fechar os olhos e continuar sendo fiel, a gente vai para um lugar que é maravilhoso, é indescritível. E essas pessoas estão perdendo isso. Outra coisa, quanto material humano a igreja está perdendo. Quantas pessoas boas estão lá fora, que tiveram um trabalho excelente na igreja, que fizeram um trabalho de evangelismo, de escola dominical, de pregação, de visitação, pessoas com dons que estão chateadas com isso ou com aquilo. Já imaginou quantas pessoas que têm dons e talentos estivessem na nossa igreja? Qual seria, né, o impacto, o crescimento? Então a gente perde muito material humano porque eles se desviaram. Então ore, querido, ore para que Deus traga essas pessoas de volta. Ore para que o Senhor preencha. A palavra do Senhor diz que o celeiro é grande, né? A colheita está pronta, a gente precisa juntar essa colheita, fazer essa colheita. São poucas as pessoas. Temos o celeiro, que é o nosso templo, mas a gente precisa sair, a gente precisa estar lá e de repente uma pessoa que está desviada tem um dom de evangelismo, tem uma capacidade, uma facilidade de evangelizar e a gente, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente traz essas pessoas para dentro do templo. Então ore, 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 para que Deus traga de volta essas pessoas. E você continue orando, continue buscando, continue sendo abençoado por Deus, porque Deus ouve a tua oração. O Senhor percebe quando você se aquieta no seu interior, quando você começa a falar com Ele. Ele te ouve, Ele te escuta, porque Ele é teu Pai. E o Pai sempre quer o melhor para o filho. Deus te abençoe, o Senhor te guarde, um bom domingo de Dia das Mães. E você, mamãe, seja mais uma vez agraciada pelo Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe. Um abraço, até a próxima. Fique com Deus.